Atinge um a cada 5 indivíduos e é considerado o mal do século. Agora eu pergunto de qual século estamos falando. Meu nome é Paula, eu sou psicóloga e psicanalista e hoje vamos falar sobre a depressão. A depressão está presente na nossa história desde Hipócrates, o pai da medicina, que já percebia aí uma alteração no humor, né? Ele chamou isso de bile negra, né? Então ele já percebia aí um humor mais rebaixado, né? Aquela falta de energia, né? Aquela falta de ânimo, um humor mais triste, né? E já era aí tido como uma depressão. Mas na época não era muito chamado de depressão, era mais chamado de melancolia. E foi passando aí por vários médicos, filósofos, Aristóteles, Tomás de Aquino e outros, e foi dita aí como uma tristeza devastadora que acomete o ser humano. A psicanálise, né, ela não vem falar muito sobre a depressão. Freud não falou muito para nós a respeito da depressão. Ele fez o seu texto de luta e melancolia, que vai separar aí o conceito de melancolia do conceito de depressão. Mas ele não via a depressão como uma doença, ele via a depressão como uma inibição. Né? E o que é uma inibição para Freud? Né? Uma renúncia das funções do eu. Né? Então, funções como se locomover, alimentar, trabalhar, né? Existia uma renúncia em se fazer, né, essas funções. Então, Freud, né, chamava, né, a depressão de inibição. Lacan também não deu muito moral para a depressão, né? Achava que era mais um sintoma ou algo nesse tipo. Né? Quem vai vir e vai caracterizar a depressão como uma doença é a psiquiatria. E isso acontece principalmente depois da Grande Depressão de 1929. Então, a psiquiatria ela vai caracterizar a depressão, né, como um sujeito que apresenta, né, uma anedonia. Né? O que é isso? É uma falta de prazer. Né? Aquilo que antes gerava prazer, as atividades que lhe geravam prazer, não geram mais. Né? Há uma bulia, uma falta de vontade, um desânimo. Lembra lá de Hipócrates, um sujeito rebaixado, sem energia. Né? Gente, não é preguiça. Tá? Realmente há uma falta aí de energia, uma falta de ânimo, né? Um sentimento muito grande de desesperança, desejo de morte, insônia, irritabilidade, agressividade, né? Tristeza também vai aparecer aí, né, como os sintomas da depressão. Além disso tudo, existe também um desequilíbrio químico no nosso organismo, né, que são dos neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina, né, justamente os antidepressivos, eles vão vir atuar no equilíbrio desses neurotransmissores. Né? Então, às vezes o sujeito está com baixa de dopamina, né, ou serotonina, o que for, isso causa depressão também. Né? Eu falo, gente, que o ser humano ele tem que ser visto na perspectiva biopsicossocial. Né? Ele tem que ser visto pelas 3 esferas. E a depressão, né, é uma prova disso. Por quê? Né? Porque alguns aspectos psicológicos podem causar depressão, né? Alguns aspectos sociais e, como nós vimos aí, questões biológicas também. Né? A pessoa pode se deparar, né, com uma desilusão muito grande, com a perda de uma pessoa querida, a perda de um trabalho, de um emprego. Né? Isso tudo também pode causar depressão. E aonde que vai entrar a psicanálise e a psicologia aí, né, já que não foram responsáveis por caracterizar o que é a depressão? Hoje nós temos autores contemporâneos, leitores de Freud, né, na área da psicanálise, que tratam sim desse assunto,
como Maria Rita Kell, Christian Dunker, Maria Homem, né? Jorge Forbes, todos vão estar também tratando sobre, né, qual que é a origem, a causa e o tratamento da depressão. Mas a psicanálise, a psicologia, ela vai vir justamente aí como auxílio no tratamento. É necessário haver um casamento entre a psiquiatria e a psicologia, ou a psicanálise. O sujeito, ele vai fazer um tratamento, né, usando os medicamentos, mas ele também precisa o quê, gente? Ele precisa falar. O sujeito precisa perceber por si próprio, né, o que o levou a esse estado depressivo. Como sair dele. Agora, ele não precisa fazer isso sozinho. Ele tem os profissionais na área da saúde para estar auxiliando nisso. Então, é extremamente importante que no tratamento da depressão haja aí, né, um casamento entre a psiquiatria e a psicologia. Tem que se olhar os dois lados. O ser humano é o quê? Biopsicossocial. Ok? Gente, as pessoas que têm depressão têm muita dificuldade em pedir ajuda, sentem medo, vergonha. E eu gostaria de dizer para essas pessoas que não tem do que se envergonhar, não tem do que ter medo e que ela não precisa passar por isso sozinha. Que nós, profissionais da área da saúde, estamos aqui. Ficamos por aqui hoje e até o próximo vídeo.